fazer parte agora aqui também da Sexta IPR, já faz parte da Sexta IPR. Né? Na Santa Ceia vamos apresentá-los melhor, quando tem mais irmãos aqui. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando vocês poderosamente, que seja um tempo novo no estado de Mato Grosso do Sul, na vida de vocês, em nome de Jesus. Pastor Júnior já pode estar vindo. Concerto, uma aliança, e então Deus foi na frente deles, e eles então tiveram uma grande vitória sobre o povo da Filístia, aleluia. E quando agora eles voltam dessa batalha, Samuel, ele faz um ato, queridos, de reconhecimento, um ato onde ele deixa bem claro e reconhece como e em quem está fundamentado a nossa vida. A minha vida, a tua vida, nossa família, nossos negócios, nossos projetos, nosso ministério, a igreja, queridos e amados irmãos, os nossos sonhos, as nossas projeções têm um fundamento. E um fundamento sobre o qual nós construímos a nossa história tem um nome. E o nome que é dado entre os homens, do qual importa que somente por ele encontremos salvação. A nossa vida, a nossa história, o nosso ministério, os nossos sonhos, o nosso projeto, o nosso futuro está todo fundamentado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Samuel, ele pega uma pedra, ergue uma espécie de monumento, ele ergue essa pedra e faz uma declaração de reconhecimento. Ele ergue uma pedra e diz assim, olha, vamos colocar essa pedra como um memorial. E ele disse, sabe, queridos irmãos, ele faz esse memorial e diz, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Porque ele reconhece, tivemos uma vitória sobre um inimigo que estávamos tendo derrotas seguidas. E Deus entrou na nossa causa, Deus, ele entrou na situação e nos fez ter uma grande vitória contra esse mesmo inimigo. Até aqui nos ajudou o Senhor, aleluia. Porém a nossa vida não acaba aqui, a nossa vida não para por aqui. Não vivemos de vitórias e acabou, nós vivemos de sequentes guerras. Nós vivemos, queridos irmãos, uma sequência de luta, uma sequência de desafios, uma sequência, queridos irmãos, de investidas do inimigo contra nós. Nós precisamos agora entender, até aqui nos ajudou o Senhor, mas nós precisamos de uma base, nós precisamos de um fundamento para prosseguir. Ele ergue essa pedra e diz essa palavra Ebenezer, palavra de origem hebraica, cujo significado é pedra de ajuda. Ele deixa bem claro, quem nos ajudou aqui não foi o homem, não foi um exército de carne e osso. Quem nos deu essa vitória foi a nossa pedra de ajuda. E essa pedra é o nosso fundamento, essa pedra é a nossa base, essa pedra é a nossa estrutura. E sobre ela nós construímos a história das nossas vidas e da nossa família. Glória a Deus. Quando Samuel diz essa palavra, ele abre um precedente espiritual glorioso, amada igreja, porque ele está reconhecendo sobre quem nós devemos construir as nossas histórias. Mesmo que a gente tenha habilidade, mesmo que a gente tenha estrutura emocional, mesmo que a gente tenha formação, relacionamento, dinheiro, profissão, tenha berço, tenha qualquer que seja a coisa, nós precisamos de um fundamento, de uma base inabalável. Não importa onde estejamos, não importa quais sejam os nossos projetos, não importa sobre o que lançamos as nossas mãos, se tivermos essa base, aleluia, a vitória é nossa por essa base, a nossa pedra de ajuda. A Bíblia diz isso, querido, no livro de Salmos 118, a Bíblia diz isso no livro de Isaías 28, a Bíblia diz isso no livro de Lucas capítulo 20, a Bíblia diz isso no livro de Atos capítulo 4, a Bíblia diz isso no livro de Efésios capítulo 2, o próprio Pedro diz isso na sua carta no capítulo 2, ele disse, a pedra principal, a pedra angular, a pedra fundamental
tal que sustenta a história da igreja, a minha história, a tua história. O nome dessa pedra, ela é muito bem definida nos textos históricos, nos textos proféticos, até mesmo no livro dos Salmos. Queridos e amados irmãos, está apontando para isso, para te trazer um esclarecimento. Fundamente a tua história em Cristo Jesus, o teu Senhor. Não aceite uma abertura que possa te levar para um legalismo, uma negociação com as coisas desse mundo. Cuidado, muito cuidado, porque se você tiver essa base, você vai lutar com os mesmos inimigos que já puderam ter vitória sobre você no passado. Mas acredite, essa pedra de ajuda vai fazer você se reinventar todos os dias. Eu disse para vocês que o tempo de Samuel, este momento era uma virada de tempo, uma virada de ciclo. Recebe essa palavra profética, Deus te trouxe aqui nessa noite, aleluia. Eu sei que tem pessoas muito bem fundamentadas nesse lugar. Eu sei que eu prego para crentes aqui estruturados em Deus, na palavra, muito bem resolvidos. Mas eu sei também que eu estou pregando para jovens que estão sonhando com o futuro. Eu sei que eu estou pregando para pessoas que estão dando os seus primeiros passos na fé, talvez. Eu estou pregando para pessoas que possam estar vivendo tempos de conflito, de indecisões, de incertezas, vivendo questões complicadas na família, nos negócios, no campo das emoções, lutando com a questão de saúde, uma série de coisas. Eu quero te convidar a descansar nisso. Eu quero te convidar a descansar nisso. Ergue a tua boca com fé e aceite isso de coração. A minha e a tua pedra de ajuda chama-se Jesus de Nazaré. Aleluia, aleluia. A Bíblia disse, querido, que no tempo do Cristo houve um questionamento entre as pessoas. As pessoas não conseguiram entender de imediato quem era Jesus. Então agora as pessoas começaram a dizer, ele se parece com João Batista, ele se parece com Elias, ele se parece com Jeremias, ou algum dos outros profetas. E as pessoas começaram a questionar quem seria ele, o que ele pregava, o que ele fazia, os seus feitos, o seu jeito de ser. Julgavam-o como um dos profetas. Mas Jesus chama os seus discípulos e diz: o que as pessoas estão dizendo? Qual é a leitura que eles fazem de mim? Qual é o pensamento que eles têm a meu respeito? Quais são as conclusões que eles te tiraram acerca de mim? E eles dizem, Senhor, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas Jesus diz, não, eu quero saber agora de vocês. Eu quero que vocês respondam, para vocês, o que eu sou? Quem eu sou? Qual a leitura que vocês fazem de mim? Qual a interpretação que vocês já conseguem fazer de mim neste tempo que a gente está andando junto? Pedro então abre a sua boca e diz o seguinte: para nós, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Isso mexeu com Jesus, por quê? Porque Pedro entendeu o fundamento da história da igreja. Pedro entendeu a base sobre qual Jesus estava construindo algo muito glorioso. Aleluia. Pedro entendeu, Pedro recebeu o discernimento sobre o quem estamos sendo fundamentados. Pedro entendeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, Pedro, pois bem, eu te digo, não foi a carne, Pedro, não foi o sangue que te revelaram essas coisas. O homem, ele tem oratória, o homem, ele pode ter todo tipo de discernimento, hermenêutica, ele pode ter todas essas coisas, ele pode ter habilidade de convencimento, o homem pode entrar com todo tipo de ensinamento, Pedro, mas eu quero te dizer, quem te revelou essas coisas não foi a carne, não foi o sangue, isso veio do céu ao seu coração. Recebe algo aí hoje, igreja amada, aleluia. A sua vida passa por transformações gloriosas quando o céu te revela, Jesus é a base da sua história.
Nós, pastores, consagramos a nossa vida para isso. Nós, pastores, estudamos a palavra para te trazer um ensinamento sobre isso. Nós, pastores, te amamos e zelamos e oramos para que você entenda isso. Mas nós sabemos que o Espírito de Deus precisa entrar em tua alma e te fazer entender. Não é as bases humanas que te trouxeram até aqui e nem vão te colocar aonde você sonha estar. A tua base é Jesus e sempre será Jesus. Não foi a carne, não foi o sangue que te revelaram essas coisas, mas foi o meu Pai que está nos céus. Aleluia! Eu também te digo, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Queridos e amados irmãos, não vamos entrar nessa questão, mas baseado nessa expressão, se criou uma das maiores heresias da história da cristandade. É inaceitável tirar de Pedro o mérito dele ter sido uma grande referência para a igreja, uma grande liderança para a igreja, para alguns chamado de o pai dos profetas, aliás, o pai dos pastores, dos apóstolos, o príncipe dos apóstolos, mas não é sobre Pedro que Jesus edificou a igreja, não é sobre uma pequena pedra que Jesus edificou uma igreja, não é sobre uma fagulha de pedra que Jesus edificou uma igreja. Jesus edificou uma igreja sobre a pedra principal. Jesus edificou a igreja sobre si mesmo. Jesus disse: Pedro, sobre essa pedra, a tua declaração revela uma coisa, o céu te revelou algo, a fé na palavra, a fé no nome de Jesus, a pedra principal, a pedra angular, a pedra fundamental. Pedro, sobre essa pedra a minha igreja está sendo edificada. Pedro, sobre a pedra principal, sobre mim mesmo, minha palavra, sobre mim mesmo, sobre a minha palavra, a igreja está sendo edificada. E recebe isso, Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Queridos e amados irmãos, um dos filmes cristãos que eu mais gosto de assistir, que eu mais gostei de assistir, foi o filme Ressurreição. Não sei quantos assistiram esse filme, mas eu fui impactado com esse filme, pastor Matos, com a palavra que Herodes deu para o general romano que ficou comissionado a encontrar o corpo. Sabe, o Herodes chegou para ele e disse: se vira e me encontre um corpo. Eu preciso que você encontre esse corpo. O general não encontrou o corpo, mas aí ele conversando com o Herodes disse para ele, no filme, o Herodes disse para ele: não se preocupe, porque não dure mais do que uma semana. Não vai demorar mais do que uma semana, já vai ser passada essa história, o acontecimento da morte desse homem vai passar, tudo o que disseram, tudo o que aconteceu, não se preocupe, que com uma semana as pessoas não vão se lembrar mais disso. Acontece que se passou uma semana, acontece que se passaram séculos, milênios, veio perseguição, veio lutas, veio sangue, veio morte, veio dores, veio prisões, veio uma série de coisas, mas a gente ainda está aqui, aleluia! A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. A gente está aqui ainda, igreja, porque a gente tem uma base. A gente está aqui ainda, igreja, porque a gente tem uma estrutura. A gente está aqui ainda, igreja, porque a gente tem uma estrutura e ela não é feita por mãos de homem. A nossa base é Jesus. Levantam-se principados e potestades e irão sempre cair por terra. Levantam-se argumentações, mas vão sempre cair por terra. Levantam-se situações, mas vão cair por terra. Podem criar situações, podem criar coisas, mas eu e você vamos chegar do lado de lá. Aleluia, porque a vitória é nossa pela nossa pedra de ajuda. A nossa base é Jesus. Fundamente a sua vida e a sua história em Jesus e em sua palavra.
Queridos e amados irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu disse para vocês que eu tenho acompanhado a igreja já há alguns meses pelas redes. E se tem algo que o pastor dessa igreja prega que eu amo muito, que eu gosto muito, é quando não se abre espaço para negociações com a palavra de Deus. Queridos e amados irmãos, seja dentro da igreja, seja lá fora, não se abre negociações com a palavra de Deus. Um dos maiores pregadores que a história já teve, em um dos seus sermões, ele ergueu a Bíblia e disse: se eu tiver de duvidar de alguma coisa, eu vou duvidar das minhas dúvidas, porque a palavra de Deus, ela merece todo o crédito. Vamos ficar com a palavra de Deus, fundamentar a nossa vida nela. Perder algumas coisas não tem problema. Sofrer em alguns momentos não tem problema. Ser taxado por algumas outras coisas, que se importa. Mas uma coisa é certa: nós vamos chegar do lado de lá. Aleluia! Estamos fundamentados na palavra da verdade. Estamos fundamentados na pedra de ajuda. A nossa pedra de ajuda é Jesus. A nossa pedra de ajuda é Jesus. Queridos e amados irmãos, a Bíblia disse que quando Jacó saiu de sua casa, quando Jacó, queridos e amados irmãos, ele saiu de sua casa, foi até a casa do seu tio Labão, iria viver ali por mais de 20 anos. A Bíblia disse que quando Jacó saiu, ele saiu sem nada. Ele saiu com seu cajado, ele saiu com seu bornal, e ele não tinha ouro, não tinha prata, não tinha gado, não tinha família, não tinha patrimônio, não tinha nada. Ele saiu como fugitivo, saiu às pressas porque Esaú já havia o ameaçado de morte. Mas na sua saída, em determinado momento, ele se cansou, deitou, e a Bíblia disse que ele colocou a sua cabeça em uma pedra e ele dormiu. Ele colocou a sua cabeça em uma pedra e ele dormiu. Não vamos nos ater no contexto histórico disso aqui, mas ele colocou a sua cabeça numa pedra e dormiu. E quando ele dormiu, ele sonhou, e ele viu uma escada que saía da terra, tocava no céu, anjos de Deus subiam e desciam. E quando ele acordou assustado com aquele sonho, ele disse: quão terrível é esse lugar. E eu não sabia. Esse lugar não é outro senão a casa de Deus. Ele reconheceu, deitado naquela pedra, que tinha uma base ali, amém, igreja? Ele reconheceu que tinha uma base profética ali, amém, igreja? E quando ele reconheceu, ele, queridos irmãos, faz uma oferta líquida sobre aquela pedra, e ele disse: se o Senhor for comigo nessa jornada, eu reconheço o Senhor como o meu Deus, e de tudo que eu ganhar, parte do que eu ganhar, eu vou tirar a santa semente e eu vou entregar ao Senhor em reconhecimento, porque o Senhor é a minha pedra de ajuda. Aleluia! Toda ida tem uma volta. Toda ida tem o que, igreja? Toda ida tem uma volta. Esse homem reconheceu a pedra de ajuda como fundamento da vida dele. Foi enganado pelo sogro, foi passado a perna muitas vezes, sofreu, trabalhou pelo sonho, teve que trabalhar de novo pelo sonho, lutou de todas as maneiras. Ele foi, mas ele voltou, tendo a pedra de ajuda como reconhecimento, como base da sua história. E na sua volta, quando ele volta para a sua terra, já não é mais o mesmo Jacó. Ele volta com gado, ele volta com riqueza, ele volta com família, ele volta com filhos, ele volta, queridos irmãos, próspero e bem sucedido. Aleluia! Quem quer receber uma palavra profética, levante as mãos aos céus aí e recebe isso na sua vida. Toda ida tem uma volta. Se na ida onde você está construindo a sua história, Jesus, a pedra de ajuda, for a tua base, eu vou te encontrar na volta. Aleluia! E o homem que foi não é o que voltará. Deus irá abrir o céu sobre a sua vida em nome de Jesus. A nossa pedra de ajuda. A Bíblia diz, queridos e amados irmãos, que o povo, a nação de Israel, reclamava, murmurava. Também não vamos entrar aqui na questão do erro de Moisés, mas em Meribá, Moisés tocou em uma rocha. Tocou em quê? A própria Bíblia
aponta como representação do Cristo, tocou em uma rocha e saiu água, e o povo bebeu dessa água, porque a nossa pedra de ajuda mata a nossa sede espiritual. Aleluia! Assim diz o Senhor para algumas pessoas aqui, e se quiserem todos receber, recebam isso aí. Tem gente batendo em porta aqui, tem gente procurando direcionamentos aqui, tem gente vivendo angústias profundas dentro de você. Escuta o que Jesus está dizendo para você hoje. Aquele que crê em mim, aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras, repito, conforme diz as Escrituras, não é descontextualizado, não é sem base, não é sem estrutura. Aquele que crê em mim, segundo as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia! A água que saiu da rocha, a água que sai da pedra de ajuda, ela entra dentro de você, ela renova as suas forças, ela renova o seu ânimo, ela renova a sua fé, e ela destrói com toda essa angústia aí, para que você encontre nesses tempos uma das maiores riquezas que alguém pode ter, que é paz. Paz para decidir, paz para saber o que quer, paz para saber para onde ir, paz para saber a hora de voltar, paz para saber a hora de parar, paz para saber a hora de negociar, paz para saber a hora de entrar, paz para saber a hora de sair. Não viver cheio de confusões, não viver cheio de conflitos, não viver em acúmulos de erro, mas do seu interior fluir rios de água viva. Aleluia! Renovos constantes, amém, igreja? Renovos constantes dentro de você. A pedra de ajuda renova o seu interior. A pedra de ajuda renova o teu interior. A pedra de ajuda não te deixa morrer de sede no deserto. A pedra de ajuda é o recurso que você precisa. A Bíblia diz, queridos e amados irmãos, que Davi, quando estava diante do Golias, ele tinha de derrubar aquele Golias. Queridos irmãos, gigante era comum na época, então Davi estava posto diante de uma oportunidade e não diante de uma situação que iria destruí-lo. Davi estava diante de uma oportunidade. Havia gigante antes dele, no tempo dele, depois dele. Gigante era algo comum, mas aquele gigante foi providencial para Davi. Por quê? Porque até então, quem conhecia Davi era o céu. O céu escolheu Davi porque ele era alguém que no anonimato era alguém zeloso, fiel, de boas obras, de oração, de adoração. Ele estava no deserto com as poucas ovelhas do seu pai, entoando salmos de louvor a Deus. Ele era zeloso, ele era fiel no pouco, ele era fiel, queridos irmãos, aonde os olhos do homem não via, porém o céu viu Davi. Agora, queridos, veja bem, Davi ele enfrentou predadores, Davi colocou a vida em risco, Davi foi fiel no pouco, só que agora ele era ungido rei. Deus precisava que alguém governasse uma nação. Recebe essa palavra. O que você é no anonimato, mexe com a mão de Deus para te trazer para a evidência, para fazer aquilo que Deus quer fazer na sua geração. O que você é no anonimato é para que Deus te alcance e te coloque em evidência para honrá-lo, para glorificá-lo e para produzir. Deus tira Davi do anonimato e coloca ele diante de um gigante. Ele desce até o ribeiro, escolhe 5 pedras lisas, coloca no seu alforje e vai contra o gigante e com uma pedra. Quantas pedras ele usou? Quantas pedras, igreja? Porque só há um nome dado entre os homens do qual que importa que sejamos salvos. Com essa pedra ele derrubou o gigante. A pedra de ajuda te fará derrubar todos os gigantes da sua vida. E para terminar, a Bíblia diz, queridos irmãos, que uma mulher pega em ato de adultério, ela foi arrastada e lançada até os pés da pedra de ajuda. E quando ela foi lançada ali, com todo o direito, aqueles homens tinham de apedrejá-la, porém, não o direito moral, eles tinham o direito legal. Agora, diante deste direito pela lei de apedrejá-la, Jesus diz, pois bem,
Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus não proibiu, não mandou ninguém embora. Ele apenas confrontou. Porque essa pedra, quando ela confronta, ela não mata. Essa pedra não machuca e nem destrói. Essa pedra, ela edifica. Glória a Deus. A própria Bíblia diz que onde essa pedra cair, querida, essa pessoa será completamente transformada. Essa pedra de ajuda agora diz: pois bem, onde estão os teus acusadores? Levanta, porque eu estou te dando uma nova oportunidade. Vai e não peques mais. Glória a Deus. Qual é a referência dessas 4 histórias que eu disse para você? Da mesma forma, queridos, o que eu quero ensinar hoje é que da mesma forma que quando Samuel pegou essa pedra, esse monumento e fez essa declaração, a nossa pedra de ajuda, até aqui nos ajudou o Senhor. Samuel estava deixando ali um momento, uma virada de chave. Na vida de Jacó foi uma nova fase. Queridos e amados irmãos, na vida do povo de Israel foi uma nova fase. Inclusive Moisés pagou caro por isso. Na vida, queridos, da mulher pega em adultério foi uma nova fase. Na vida de Pedro foi uma nova fase. Na minha vida e na sua vida será uma nova fase sempre, quando nós aceitarmos colocar Jesus como a base da nossa vida. Eu digo para evangélicos e para não evangélicos, para todo tipo de pessoa, não há quem se frustre em ter Cristo como a base da sua vida. Não há quem fique para trás tendo Cristo como a base da sua vida. As portas do inferno não prevaleceram contra a igreja do Senhor. Igreja não é feita pelas mãos de homem. Templo é feito pelas mãos de homem. Somos uma igreja, a igreja é orgânica. Jesus está dentro de mim, dentro de você por meio do Espírito Santo. Aleluia! A vitória é nossa. As portas do inferno não prevalecerão nem contra mim, nem contra você. Por quê? Porque somos igreja do Senhor, cuja base é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você recebe essa palavra e pode dar um glória a Deus bem forte. Senhor, que essa palavra entre no coração dessas pessoas. Senhor, que essa palavra entre no coração da igreja e que essas pessoas, meu Deus, que já entendem isso, possam renovar esse propósito. Levantar-se, meu Deus, como alguém que entende, nós temos um fundamento e uma base. O nosso fundamento e a nossa base é a nossa pedra de ajuda que se chama Jesus. Jesus é a nossa pedra de ajuda. Você pode dizer glória a Deus? Hebreus 13:8 disse: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Jesus curou, libertou, operou, batizou no Espírito Santo ontem, faz isso hoje e sempre fará. Quantos creem nisso? Você crê que Jesus pode manifestar a graça dele na sua vida, te trazer respostas, direcionamentos, batizar no Espírito Santo, trazer libertação para a pessoa que você clama, para a pessoa que você ora? Vamos nos unir em oração agora e clamar pela ajuda da pedra de ajuda. Vamos levantar dos nossos lugares, eu quero orar por você. Orar para que o Deus de toda a terra vos visite. Visite a tua casa, visite a tua família, visite os teus negócios. Rapidamente, só coloque as tuas mãos em posição de receber assim, olha. Coloque as suas, um ato simbólico, coloque as tuas mãos em posição de receber. Que os céus estejam abertos sobre a igreja do Senhor nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus. Samuel reconheceu isso, nós vemos isso na história da Bíblia, nós vemos isso na história da igreja, e nós reconhecemos isso, Jesus. O Senhor é a nossa pedra de ajuda. O Senhor é a base da nossa vida, e em Ti nós erguemos a nossa voz hoje para orar e Te pedir. Visita as nossas casas, visita as famílias aqui representadas, visita o filho, a esposa, o marido, visita o pai, a mãe, os negócios, no campo das emoções, da saúde, das finanças, ó Deus. E em nome de Jesus, traga-nos, ó Deus, a vitória, mesmo diante de inimigos, meu Deus, que já venceram, meu Deus, que já tiraram coisas de nós, mas hoje nós fazemos um concerto, uma aliança e um renovo, nós vamos trilhar uma nova rota no nome de Jesus, tendo o Senhor como a base,
a base das nossas decisões, a base das nossas escolhas. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor entre nas nossas casas e ajude-nos a construir as nossas vidas, tendo o Senhor e a Tua palavra como a base das nossas vidas. Não nos deixe negociar isso, mas permaneça em nós. É a minha oração, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que você possa estar firmado nessa rocha inabalável que é Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos encerrar o nosso culto. Que você tenha uma semana abençoada, uma semana de vitória, debaixo da graça e da bênção de Deus. Pai querido, obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela palavra do Senhor ao nosso coração. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que foi ministrado, Senhor, às nossas vidas. Senhor, nós te damos graças, nós exaltamos o Teu nome, nós louvamos, Senhor, o Teu nome, bendizemos o Teu nome, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Senhor, para uma semana de paz, de vitória, de milagres, de provisão, de portas abertas. Esteja conosco, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo. Abençoamos, ó Pai, os cultos que teremos na semana, Senhor. Quarta-feira, Senhor, quando estaremos aqui reunidos às 19h30, domingo pela manhã, domingo às 9 da manhã, domingo às 18 horas. Abençoa, Senhor, Deus da glória. Cuida da Tua igreja, dirige a Tua igreja, traz o avivamento à Tua igreja, traz unidade à Tua igreja e manifesta Tua glória, Tua graça sobre nós, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Saindo de pé, nós vamos à bênção apostólica. Pastor Samuel esteja ministrando a bênção apostólica e após estará encerrado o nosso culto, que você possa ir para o seu lado debaixo da bênção do nosso Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Com as mãos estendidas, que o amor de Deus Pai, a graça do Espírito Santo e a bondade de Cristo Jesus repouse sobre a sua vida, sobre o seu coração, abençoando a sua família durante toda essa semana, no nome de Jesus. Vai com Deus.